Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Vamos a mais um evangelho nesta 32ª semana do tempo comum, celebrando hoje Senhor São Martinho de Tours. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: O reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: Dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: Ele está ali, ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, é muito compreensível quando qualquer um de nós está passando por qualquer momento de dificuldade, seja financeiro, seja na relação, seja na saúde, enfim, não importa qual a dificuldade que a gente está passando. E as pessoas começam a buscar Deus, buscam Deus de forma incessante. O pior não é isso, o pior é que o buscam em lugares errados, junto de pessoas que são charlatães, que enganam, que roubam, que mentem. Assim Jesus hoje explica para nós nessa liturgia, no Santo Evangelho. Dias virão em que a gente vai ficar buscando desesperadamente o reino de Deus, vai ficar desesperadamente buscando a Deus. E não adianta a gente ficar correndo para lá e para cá. Não é assim. O reino dos céus ele acontece paulatinamente. É algo que é no dia a dia que vai se dando na nossa vida. Então, as pessoas, como eu disse antes, vão buscando nessa ou naquela igreja, se apegam nisso ou naquele santo, e aí a pessoa pensa, né, que se eu rezar para esse santo e ele está naquela igreja, naquele bairro, naquela comunidade, é lá que eu devo ir. Até então não está errado não, porque nossa igreja ela é uma só. Então se você tem a sua devoção, tudo, e quer ir visitar aquela comunidade, aquela igreja, não tem problema, porque na verdade nossa igreja é uma só. O problema está quando a gente começa a ir para outras denominações religiosas, para outros meios e formas de vivenciar a sua fé. No desespero, a pessoa começa a buscar tudo e todos. Eu conheci uma pessoa, né, serei breve na minha exemplificação. Eu conheci uma pessoa que ela estava muito enferma na sua saúde, eu diria, genital. E ela, em vez de procurar um médico, pagou mais de R$ 200 para uma pessoa fazer lá uma oração, não sei, né? Reparem vocês a que ponto que chegam as pessoas que querem extorquir, que querem roubar, que querem mentir e enganar, tirar dos pobres, né? Enganar meus pobres. Os bichinhos já estão tão desesperados, então mentindo, dizendo que se fizer essa oração vai dar tudo certo e vai. Rezar nunca é demais, é verdade, mas mentir, enganar os meus pobres que já estão passando um momento tão difícil, então aí já é demais, né? E no desespero, as pessoas buscam mesmo. Outros são capazes de dar casa, carros, bens materiais que é para o seu sustento, para o seu trabalho, em busca de situações de oração para essa situação que estão vivenciando.
Então, quando essa pessoa conversou comigo, eu disse assim com ele, falei, ô filho, você poderia ter usado esse valor para poder fazer uma consulta, um exame, ter feito, comprado os remédios que o médico possivelmente teria passado. E com certeza você estaria melhor agora. Resultado, você não melhorou, você ainda está doente e fica piorando a situação ainda mais, porque quanto mais o tempo prolonga, mais difícil se torna para os profissionais da saúde tratarem, né, dessa situação. Então, ele ficou todo sem graça, envergonhado, né, por ter dado esse dinheiro para aquela pessoa lá, não sei de quem se trata, né, e foi enganado. E agora, como é que faz? Né, e agora está esperando um tratamento mais demorado na rede pública. Então, meus irmãos, minhas irmãs, Jesus diz, não adianta. Eu vou dizer para vocês com muita caridade. Às vezes, nós, para amenizarmos uma discussão com as pessoas, para amenizarmos um momento difícil com quem quer que seja, a gente diz, não, não tem nada não. Deus é um só, Deus é um só. Não, Deus não é um só. É verdade. Deus, ele está em todos os lugares, porque ele é onipresente. Não, nós não estamos tratando aqui de um panteísmo, não. Mas Deus, ele, por ser onipresente, ele está em todos os lugares, ele pode estar em todos os lugares, mas ele não é um só. Porque imaginem vocês, se eu cultuo um Deus, eu abro um lugar, né, um espaço, e começo a cultuar um Deus, sei lá quem, e começo a usar a palavra da Bíblia, essa coisa toda, e aí eu vou dizer, Deus é um só. Não, isso se torna até pecado, chamar o nome de Deus em vão, se torna até pecado agredir, né, a soberania, a dignidade, a grandeza divina. Não pode. Então, a pessoa, vou dizer para vocês com mais caridade ainda, sossega no seu canto, fica quieto, reze, mas reze no lugar certo. Reze aonde você sempre viveu a sua fé. Se você está passando um momento difícil, não adianta você ir para evangélicos, não adianta você ir para essa ou para aquela igreja igual um desesperado, não. Deus, ele te ouve, ele está com você. Não precisa você ficar igual um desesperado com essa coisa toda. Salvo quando você viaja e lá naquele lugar você buscou uma igreja, buscou um momento de oração em comunidade. Mas não sendo isso, você estando na sua casa, continua firme na sua fé. Continua firme, vivenciando sua fé dentro dos problemas que você tem. Porque Jesus disse, a sua fé te salvou. Então é a sua fé e não essa descrença. E não vocês me perdoem a expressão, como um macaco pulando de um galho para outro, achando que vai resolver. Ninguém vai resolver seu problema. Nem tampouco Deus. Porque você está, ao invés de estar demonstrando sua fé, você está traindo a sua fé. No momento em que o próprio Deus permitiu que você passasse o sofrimento, você caiu como um peixinho, traindo a sua fé, buscando outros deuses além dele. E o nosso Deus é um Deus ciumento. Então, por isso, você pode até estar sofrendo mais do que devia, por conta dessa situação de ficar buscando deuses em outras religiões, em outras situações, que não é o Deus que a gente cultua. E eu digo com toda caridade, com toda certeza, nós não estamos falando do mesmo Deus. Nós estamos falando, quando eu minto para alguém, quando eu quero arrancar dinheiro de quem quer que seja, para poder, em nome da fé, né? Eu não estou falando do mesmo Deus que os meus irmãos estão pregando lá, mesmo dentro da Igreja Católica. Quando nas minhas celebrações, meu discurso é só sobre dinheiro, nós refletimos esses dias, né, na festa da dedicação da Basílica de Latrão, só sobre dinheiro, só sobre valores financeiros, cobrando do povo essa coisa toda, nós não estamos falando do mesmo Deus. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Então, meus irmãos, minhas irmãs, essa é a mola central para vocês saberem quando nós estamos falando ou não do mesmo Deus. Não a questão de chegar num lugar para rezar e dizer, não, Deus é um só, Deus é um só. Se você for num lugar e a pessoa, em nome de Deus, te cobrar algum valor, saia daquele lugar.
Você vê, você percebe, você sabe que ali não é um lugar de Deus. Se eu quero, se eu posso, se eu devo rezar por vocês, essa oração é um ato gratuito, é um ato de caridade, é um ato de amor, e não por dinheiro. Então, que vocês possam aprender disso. Jesus hoje chama muito a nossa atenção. Fica firme na sua fé. Fica firme. Não balanceia, não. Vamos juntos vivenciar momentos difíceis. Vamos juntos vivenciar momentos felizes. Vamos juntos ser salvos. E não vamos, de forma nenhuma, trair a nossa fé, trair o nosso Deus e nos deixar levar por pessoas que não querem evangelizar, não querem anunciar a palavra de Deus, querem roubar, são salteadores, são ladrões que querem te enganar, aproveitando que você está passando por esse momento e querendo fazer de você um instrumento de ganhar dinheiro deles. Aí daqui a pouco vira uma bola de neve. Eles vão falando que precisa de uma vela, daqui a pouco precisa de mais um óleo, precisa de não sei o quê, e precisa de não sei o quê, e vai só cobrando de vocês, e a pessoa no ato de desespero vai só injetando dinheiro nisso tudo. Isso, eu diria que é um crime que clama para os céus. Isso é uma extorsão. Então, por amor a Deus, se você está passando um momento difícil, como disse Jesus, não adianta você ficar buscando de um lado para o outro, ele está ali, está aqui, não sei o quê. Não. Busque Deus na sua fé, na sua religião, na sua comunidade, no seu modo de rezar. Em vez de você sair buscando Deus nesse ou naquele lugar, intensifique a sua oração, intensifique o seu jeito de rezar. E eu tenho certeza que você vai encontrar o verdadeiro Deus. E é por isso que Ele está permitindo você passar por esse momento difícil ao qual você está passando. Então não é buscando ali e aqui que você vai melhorar a sua saúde, não. Não é buscando ali e aqui que você vai resolver seu problema, não. Antes o contrário. Vai piorar mais ainda a sua situação, porque você vai ficar num momento mais difícil, financeiramente falando, na saúde, no seu relacionamento, e ainda vai ficar com dívidas, não com a pessoa lá, porque eles não fazem nada a prazo. Não. Tudo é pago na hora. Você vai dever outras pessoas. E pior ainda, você vai ficar com dívida na sua fé, com dívida na sua espiritualidade. Então, meus irmãos, minhas irmãs, pense direitinho e arrependa-se e peça a Deus perdão pelas vezes que enganou, que traiu, que foi falso, né, na vivência dessa fé que a igreja tanto nos ensina e prega. Então, que hoje você possa aprender essa lição e viver sua fé como Jesus tanto espera que nós vivamos. Bom dia, fiquem com Deus.